Olá, prezados alunos, tudo bem? Para iniciarmos nossa segunda aula de revisão, vamos relembrar a Revolução Industrial. A Revolução Industrial pode ser considerada uma série de transformações, ou seja, energia física se transforma em energia mecânica e o trabalho de manufatura passa a ser feito em fábricas. Vimos em nossas aulas que a Revolução Industrial teve por berço a Inglaterra, porque ela possuía o acúmulo de capitais, mão de obra disponível, Estado liberal e agidas de carvão. Podendo dividir a Revolução Industrial, foi dividida em duas fases. A primeira fase da Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, na Inglaterra, que possuía um capitalismo concorrencial que proporcionou o desenvolvimento dos setores têxtil, siderúrgico e agrícola. Nessa primeira fase, a Revolução foi marcada pelo uso de ferro e do vapor. A segunda fase da Revolução Industrial ocorreu no século XIX, tendo como expoentes os seguintes países: Alemanha, Bélgica, França, Estados Unidos e Japão. Esta fase foi considerada monopolista e imperialista em desenvolvimento no neocolonialismo, ou seja, nesta época não existia concorrência, porque grandes grupos econômicos surgiram, como os cartéis na Alemanha e trustes nos Estados Unidos da América, com o objetivo de controlar o mercado consumidor e fornecedor. A segunda fase da Revolução foi marcada pelo uso do ferro e da eletricidade e trouxe consolidação do capitalismo e a afirmação do liberalismo. Podemos dizer, então, que as principais características da primeira fase da Revolução Industrial foram a mecanização da indústria e da agricultura, que antes utilizava a força humana ou animal, a aplicação da força motriz à indústria através da máquina a vapor, o desenvolvimento do sistema fabril, ou seja, o fim do artesão e sua pequena oficina, assim como o lugar ao operário e às fábricas. Um espetacular aceleramento dos transportes e comunicações, com a navegação da locomotiva a vapor. As principais características da segunda fase da Revolução Industrial foram substituição do ferro pelo aço, substituição do vapor pela eletricidade, desenvolvimento de máquinas automáticas, especialização do trabalhador crescente, domínio da indústria pela ciência, transformações nos transportes e comunicação, novas formas de organização capitalista e expansão da industrialização. Vamos relembrar agora a administração científica e os estudos de Taylor. A administração científica é considerada a primeira abordagem da TGA e Taylor foi considerado o pai da administração científica, devido aos seus estudos. Taylor tinha por objetivo de aumentar a eficiência dos funcionários através do planejamento científico das tarefas, ou seja, ele afirmava que existia uma maneira melhor de realizar uma tarefa. Em sua jornada, Taylor verifica diversos problemas na indústria, como, por exemplo, falta de clareza e noção das responsabilidades entre trabalhadores por parte da administração e quais tarefas lhe eram atribuídas. Salários fixos que provocavam a desmotivação dos trabalhadores em produzir mais. Trabalhadores deixavam de cumprir suas responsabilidades. Falta de embasamento na tomada de decisão por parte dos administradores, baseando-se em opiniões e intuição. Falta de coordenação nas atividades interdepartamentais, trabalhadores não treinados e sem aptidão para as tarefas que lhe eram designadas. Falta de visão estratégica dos gerentes, no sentido de que um melhor desempenho e a busca por excelência em todos os níveis levaria a uma melhor performance empresarial e, consequentemente, a retribuições a eles e seus operários. Falta de padrões operacionais provoca conflitos entre operários e capatazes em função da divergência de resultados da produção. Tendo em vista todos estes problemas, o movimento da administração científica desenvolveu o estudo minucioso de tempos e movimentos repetitivos executados pelos operários nos seus trabalhos. Criação de métodos de trabalho que levassem o desempenho máximo de cada tarefa, incluindo-se nisso as máquinas mais indicadas a cada operação. Paralelamente ao estudo das tarefas e do melhor método de execução, ocorreu a análise da fadiga humana decorrente da execução repetitiva e prolongada dessas tarefas. O treinamento e especialização do operário a partir de uma divisão racional do trabalho a ser executado. Em decorrência da divisão do trabalho, surgiu a organização da estrutura fabril em cargos e a definição das tarefas de responsabilidade desses cargos. Estabelecimento de prêmios de produção e incentivos salariais em função da função clara das tarefas, métodos de trabalho, tempos e movimentos, criação das condições ambientais físicas necessárias ao bom andamento do trabalho e sua melhor execução por parte do operário,
definição da supervisão e funcional, concluímos então que a administração científica buscava a eficiência máxima das operações, mediante a padronização de tempos e movimentos executados pelos operários. Para ilustrar a administração científica, podemos citar Ford. Ford nasceu em 30 de junho de 1863, em uma fazenda próxima a um município rural a oeste de Detroit, no estado de Michigan. Ford era engenheiro mecânico Henry Ford, fundador da Ford Motor Company e criador da linha de montagem móvel, estabelecendo assim um padrão organizacional de processos produtivos que se tornariam universal e que são utilizados até os dias de hoje. O empresário criou esse sistema de fabricação em massa no ano de 1914 para sua indústria e revolucionou a indústria automobilística. O processo era baseado em uma linha de montagem e tinha como objetivo aumentar a produção por meio da eficiência e também reduzir o preço do produto para que fosse mais vendido. Na linha de montagem de Ford, a produção passou a consumir 1 hora e 33 minutos e não mais 12 horas e 28 minutos, como era na produção artesanal. Queridos alunos, chegamos ao final da nossa segunda revisão. Espero que ela tenha sido produtiva para todos. Um abraço e até a próxima!